todo o povo de Deus, com a santa e gloriosa e graciosa paz do nosso Deus e Pai, e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqui quem vos fala mais uma vez é o vosso irmão em Cristo, Pastor Lucas. Deus nessa noite nos deu mais uma palavra em forma de áudio devocional aos nossos corações. Para aqueles que estiverem me ouvindo pelo YouTube, eu peço que se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, curtam o vídeo e ative a opção de todas no sininho. A palavra que o Senhor nos deu nessa noite encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 10 até o versículo 14, que tem o tema A Ovelha Desgarrada, ou em algumas traduções, a Ovelha Perdida. Glória a Deus, aleluia. Vai dizer assim o versículo 10, na santa palavra de Deus. Vai dizer assim: vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face do meu Pai, que está nos céus, porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Que vos parece, se algum homem tiver 100 ovelhas, e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes deixando as 99 em busca da que se desgarrou? E se porventura achá-la, em verdade vos digo que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que se não desgarraram. Assim também não é vontade de vosso Pai, que está nos céus, que um destes pequeninos se percam. Aqui nesse texto, Jesus estava se referindo no versículo 10 às criancinhas. Aleluia. Tanto que no versículo 1 do capítulo 18, vai dizer que naquela mesma hora chegaram os discípulos a Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? Eles queriam saber quem era o maior no reino dos céus. E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles. E Jesus disse: em verdade vos digo, que se não vos convertestes e não vos fizerdes como meninos, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. Então aqui Jesus responde a pergunta. Eles perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus disse: aquele que se fizer como um menino, como uma criança, esse será ainda maior do que João Batista, que foi o maior dos nascidos de mulheres, porque Jesus, ele foi gerado pelo Espírito Santo, então podemos dizer que ele não foi nascido de mulher de uma forma comum, mas dos nascidos de mulher de forma comum, João Batista foi o maior. Jesus diz que aquele que se fizer como uma criança ainda será maior do que João Batista. Aleluia. Portanto, aquele que se torna humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome um menino, tal como este, a mim me recebe. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos, que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergesse na profundeza do mar. Melhor seria que esse, tal que escandalizar uma criança, amarrasse uma pedra no seu pescoço e se lançasse no mar. Então Jesus estava falando acerca das crianças. Vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Então eles têm os seus anjos que os protegem. E quando Jesus manda a gente ser manso e humilde de coração como ele é, ele está falando para a gente ser como uma criança. Os irmãos e as irmãs já prestaram atenção na criança. Se a pessoa bater na criança, passa ali 5 minutos, a criança está sorrindo. Se a criança cair, se machucar, ela está sorrindo
Logo após, a criança não guarda mágoa de ninguém, a criança não tem maldade com ninguém. E assim deve ser o crente e o cristão para herdar a sua salvação. Porque ele tem os seus anjos que protegem eles. Então, quando nós fazemos como uma criança, os anjos do Senhor também nos guardam. E os anjos das crianças estão perante a face do Pai. O próprio Jesus falou: porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Então não se pode desprezar uma criança, porque Jesus disse que dos tais é o reino do céu, porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Então Jesus não veio para desprezar, nem maltratar, nem castigar ninguém, mas sim para salvar. As pessoas que são castigados é consequência dos seus próprios atos, porque na Bíblia há a lei da semeadura, aquilo que plantamos, colhemos. Se plantamos fruta ruim, não vamos colher fruta boa, mas se plantamos coisas boas, vamos colher coisas boas. Quem planta espinho, colhe espinho. Quem planta fruto bom, vai colher fruto bom. Então o castigo, a ira de Deus é uma consequência. Mas Jesus não veio para castigar, mas sim para salvar. Apesar que Deus lhe deu o direito de julgar, mas ele prefere não julgar, mas sim, em todo tempo ele procura nos salvar. Que vos parece, se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes deixando as 99 em busca da que se desgarrou? Se você tem um rebanho de 100 ovelhas, de 10 ovelhas, uma se perde, ou 10 galinhas, o que seja, mas você sabe que é importante para você, e um dos seus animais se perdeu, claro que você vai deixar os outros guardados em casa, ou no quintal, ou na fazenda onde seja, e vai atrás daquele que está perdido. Jesus está contando esta parábola. E se porventura achá-la, em verdade vos digo que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que se desgarrou. E você indo procurar o seu animal que se perdeu, apesar que você tenha 10, tenha 100, animal, mas se um se perder, você vai deixar os outros em segurança e vai atrás daquele que está perdido. E quando achar, você vai ficar mais alegre porque achou ele do que pelos outros que está guardado. Aleluia. Jesus finaliza dizendo: assim também não é da vontade de vosso Pai que está nos céus que um destes pequeninos se percam. Mas aqui o Senhor vem fazer uma comparação. Ele compara uma pessoa que tem vários animais ou 100 ovelhas que perde uma, e quando acha se alegra muito porque achou a ovelha que estava perdida. Ele fala da mesma forma é o Pai. Se ele tiver 100 cristãos, 200, não importa quantos for, e um se perder, um se desviar, o Pai vai deixar aqueles que estão firmes, aqueles que estão na sua presença, guardados em segurança, e vai atrás daquele que se desviou. Essa é a nossa obrigação como crente: deixar os que estão firmes em segurança, os que estão em fidelidade ao Senhor em segurança, guardados debaixo das mãos do Senhor, e ir atrás daquele que se desviou, daquele que se perdeu, daquele que está desgarrado. E quando a gente achar e ele se reconciliar com Jesus, aí haverá festa no céu e festa na terra, de alegria, porque uma alma vale mais que o mundo inteiro. É por isso que Jesus conta 3 parábolas seguidas. Ele vai contar a parábola da ovelha perdida, depois a parábola da dracma perdida e depois a parábola do filho pródigo. Aleluia. No livro de Lucas, se eu não me engano, ele vai contar, ele vai contar as 3 parábolas seguidas, porque ele estava falando ali, se referindo a uma alma que se perdeu, que é muito valiosa para Deus e para Cristo. Ele diz assim também: não é vontade de vosso Pai que está nos céus que um destes pequeninos se perca. Então o Senhor não quer que nenhuma criança se perca e que nenhum dos seus servos fiéis se
percam, mas para isso nós temos que ser e agir como uma criança que não tem maldade, que não guarda mágoa de ninguém, para que o Senhor possa nos abençoar e nos dar e nos fazer herdar a grande e poderosa e única salvação eterna. Então que Deus vos abençoe. Guarde essa palavra em nome de Jesus no teu coração. Amém.